Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Podname, o lugar que a gente discute sobre marketing de influência. Então, se vocês depois quiserem saber mais dos nossos episódios, acompanhar, né, Luana? Nos sigam lá nas nossas plataformas de streaming. Então, obrigada, pessoal do Estúdio Hype, que sempre nos acolhe, nos ajuda muito aqui para gravar. Obrigada, gente. E à minha direita hoje temos a Luana. Oi, gente, eu sou a Luana. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, inspiração, futebol e influência. Na minha frente eu tenho a Bruna e a Paula, sejam muito bem-vindas. Bruna, conta um pouquinho da tua trajetória como influenciadora, por favor. Então, gente, primeiramente agradecer, né, a vocês pelo convite. Estou muito Imagina. feliz por estar aqui falando, né, sobre um tema que é vital para mim, que é o futebol. Futebol é minha vida, eu respiro isso e me estresso muito com isso também. É a razão às vezes eu falo com o internacional que tem que pagar a minha terapeuta, né? Porque não tá Mas não estão fácil. pagando ainda? Ainda não, mas eu Ó, já internacional aí, já ó. solicitei, aqui os boletos eu vou Arroba começar a mandar para vocês. internacional. Mas então, gente, comecei, né, falando do Inter no meu Instagram em 2019. Então, toda vez que tinha um jogo do Inter, eu ia lá e dava meu pitaco, né, sobre até como é até hoje. Mas aí isso foi ganhando proporção, né? Algumas páginas que tinham muito mais seguidores começaram a gostar do meu conteúdo, divulgar também, me ajudar, e dessa forma eu fui crescendo e fazendo lives também. Participei de alguns projetos de outras mulheres também que falam sobre futebol, e isso foi alavancando e também aumentando cada vez mais a minha paixão pelo Inter e por falar sobre o Inter, E sobre tu vai em futebol. todos os jogos? Quase todos. Os É. que são aqui em Porto Alegre, praticamente todos os jogos eu tô lá, Tu já sofrendo, tem uma mas tô cadeira lá. especial lá no Inter? Cadeira não tem, porque geralmente eu vou na Popular, porque eu gosto de gritar. Ah, maravilhosa. O meu lugarzinho reservado tá sempre lá. Mas a Popular já reservou teu lugar VIP lá? Sim, não, Tem eu o sou teu- aqui, ó, faixa Já dele. Mas tem- além de É? ser apaixonada pelo Inter, tu gosta de assistir qualquer jogo de futebol ou não? Eu assisto, gente. Principalmente o Brasileirão, né? Porque daí a gente tem que secar. Ultimamente eu tô tendo que secar todos, né? Porque o Inter não se ajuda, né? Mas eu gosto, assisto, acompanho o Brasileirão. tá Eu complicado, amo tá acompanhar. complicado. Mas vamos E lá, você, time. Paula? Vamos. Nos conte um pouquinho da tua história. Então, é um prazer estar aqui com vocês conversando, Imagina, né? o prazer é nosso ter vocês duas aqui. Falando sobre futebol, sobre mulheres, sobre influência, sobre inspiração. A minha trajetória como influenciadora, ela não está muito interligada à questão do futebol, né? Inicialmente foi muito da dicção, de como eu falava, como eu me portava, oratória, enfim. E aí sou mãe, eu tenho uma filha de 7 anos. Então eu comecei a compartilhar inicialmente como que eu cuidava da Valentina e, enfim, nós somos plurais, né? Então, assim, a gente começa Uma ali cara de falando guriazinha, ela com uma filha de sobre... 7 anos. Tenho 34 anos, a louca, Meu jovem. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. E assim, fui compartilhando essa vivência na maternidade e também postando um pouco de look, enfim. Hoje eu sou formada em Direito, né, então eu trabalho com matemática do Direito, que são Advogata. advogata. Eu trabalho com Direito de Família, mas o escritório que eu trabalho, ele é voltado para atendimento, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade. E, assim, a minha questão com o futebol, ela é muito eu não conseguiria torcer, eu acho, para outro time, porque meus pais, eles trabalharam no Grêmio, né, meu pai, ele é funcionário até hoje. A tua família já é Sim. todo mundo Sim, gremista, eu os nasci avós. praticamente dentro do Olímpico, assim, a minha mãe ela era funcionária, então, quando ela voltou da licença maternidade, eu não Eles fui pra conheceram no creche. estádio? Não, eles casaram, vieram morar em Porto Alegre, e o meu pai, ele trabalhou com um dos patronos do Grêmio, que era o Fernando Creffi. Eu achei que tu ia falar casaram no estádio. Nessa época nem tinha, assim, né. Mas, assim, ele trabalhou com o Fernando Creffi, e aí, ele veio pra Porto Alegre, enfim, casaram, vieram pra Porto Alegre, e aí ele, foi indicado pra trabalhar no Grêmio. E aí, depois ele indicou a minha mãe e tudo mais, e aí eles começaram a trabalhar. O meu pai trabalhava na parte de manutenção, na época, no Estádio Olímpico, então ele trabalhava nos camarotes. E, em seguida, eu nasci em 89 e tudo mais, e depois do período de licença, eu comecei a ir para o estádio, né, com os meus pais. Então, enquanto eles trabalhavam, eu ficava lá, bebezinho no carrinho, minha mãe trabalhando, fazendo o que tinha que fazer e me empurrando no carrinho e tudo mais. Fui crescendo, eu passei hoje pelo Olímpico para vir para cá, e pra gente antigo que ali, né? que é apaixonado, assim, pra mim que aquele estádio, se eu fechar os meus olhos aqui,
eu consigo sentir aquele estádio pulsar. Nossa, Sim. Incrível isso. que legal, É, né? e a Ai, gente eu acho tão que- bonito isso, A sabe? gente Essa que paixão, frequenta, assim, sério, pelo- assim, a gente que É marca frequenta. lover. Sim, a Mas gente. eu falo muito, desculpa ter Não, interromper, capaz. mas eu falo isso muito para as minhas amigas que são coloradas. Eu sinto que a minha paixão é ainda maior porque eu sou do interior e eu quis a minha vida inteira vir em todos os Uhum. jogos e eu só pude vir quando eu vim morar para Porto Alegre, porque um jogo de Libertadores, por exemplo, eu nunca conseguia vir, porque como eu trabalhava, Sim. Aham. eu não Tarde tinha também, como. né? Os jogos de Libertadores eram todos de dia de semana. Então, quando eu vim, meu Deus, sabe? Aquela minha paixão parece que explodiu. Parecia que o único lugar do mundo pra mim que importava era o Beira-Rio. Então, eu Ai, super te gente, que entendo, amor. porque Demais. é Ah, demais legal. mesmo. É muito legal. E é isso, essa relação ela foi se fortalecendo, eu fui vivendo, né, essa experiência de torcer para um clube de futebol. Uhum. Inicialmente, como meu pai trabalhava, eu conseguia ver os treinos na época fechado. Eu lembro, assim, do Ronaldinho Gaúcho, né, na época. Hoje a gente, né, meio que tem um... Ele fez aquela questão das caixas de som, né, que ele prometeu vir e não veio. E a gente Bruxo. virou meme. Mas, assim, eu lembro de, nas saídas, quando terminava o treino, de esperar os jogadores na saída do vestiário e, sei lá, ir com o Ronaldinho até o carro dele conversar, assim, Tem tipo, camiseta sei lá. autografada de todos. Eu tenho de alguns, assim, eu até não... Eu poderia explorar, entre aspas, mais isso, mas o que eu fiz recentemente foi, a Valentina, ela tá indo pro estádio comigo. Eu sou uma torcedora meio Nutella, tá? Porque o meu pai ganha o convite da Gold, daí Ela eu é vou na daquelas crianças Gold. que entram com os jogadores? Ela nunca entrou. Nunca entrou? Nunca entrou, mas o que aconteceu? Ela começou a acompanhar mais a saída para o estádio, e com o retorno do Luan, aquela expectativa, vamos ter o reizinho de volta ou não, ela ficou muito imersiva e virou fã do Luan. Então a gente vai pro amor. estádio, ela fica, ai, Luan, cadê o Luan? O Luan não vai entrar. E aí E eu ela é um falei assim, amor pai, vamos pedir pro Luan, enquanto ele tá no Grêmio e tudo mais, a gente sabe como é que vai ser, né? Em 2024, pede, vê se ele não grava um áudio. Primeiro eu falei, pede pra ele mandar um áudio pra Valen. Dele, eu vou falar Eu com vi que tu ele. postou, né, nos stories, Isso, tá. e aí eu falei, não, mas um áudio não, né? Vamos fazer um vídeo, pede pra ele fazer um vídeo e a gente posta, né? E aí o Luan gravou o vídeo, né? E mandou pra ela, assim, e foi bem legal. Ela ficou Que tipo, legal. assim, meu Deus. Tá, ela já tá Luan. crescendo também nesse ambiente, né? Sim. Que já por amor ao time. Sim, é uma porque coisa tu- que vai passando, assim, de É, geração de pra geração, geração, né? né? Mas ela vai te agradecer muito quando, né? Quando ela tiver. dimensão, né? Porque isso faz muita falta. Eu queria muito ter tido essa vivência, né? Que não pude pela logística, né? Não tinha nem Sim. como. Mas, nossa, A tua isso pra cidade uma é quanto criança tempo de Porto Alegre? É 500 quilômetros, dá umas 6, 7 horas. Ah, é longe. longinho, É é. longe. É longe. Então É não uma tinha como excursão mesmo estar mesmo sempre pra- aqui. Pra vir pra Porto Alegre assistir, né? E, gurias, como é que vocês lidam com esses preconceitos, assim, que ainda a gente sabe que existem muitos de gênero, né? Na questão em relação às mulheres no futebol. Eu Você começa? sempre me imponho, sabe? Tem gente que fala, ai, Bruna, deixa, não vale a pena, mas não. Eu penso que sim, eu tenho que colocar eles no lugar deles quando eles vêm querer me Uhum. atacar, porque tem gente que fala, o que tu tá falando? Porque Tu geralmente. recebe muita cantada, muita... Demais. É? Ou assim. Ou falta de respeito, ou Sim. hoje já tá mais tranquilo isso, assim? Olha, depende muito. Por exemplo, quando eu faço os meus posts ali, nossa, é super tranquilo, sabe? Uhum. O pessoal, o meu público ali é super respeitoso. Mas quando, por exemplo, não sei se com a Paula também acontece, mas às vezes tu vai lá e faz um comentário em uma página de outros, que envolve outros times do futebol em si. Nossa, vem comentário de tudo quanto é jeito. Tipo, o que você- mulherzinha tá fazendo aqui, Você não entende entende de nada. futebol, vai lavar uma louça, vai cozinhar, tipo, tudo assim, sabe? Mas tu acha que tá menos do que antigamente, ou tu acha que... Eu penso que hoje, eu acho que eles têm medo do processo, assim, né? pode Porque... ser. Do cancelamento. do cancelamento. Mas eu não fico quieta quando falam pra mim, assim, ó, Tu responde, nossa, debate, na vai... lata, não quero nem saber. E tem uns que até me bloqueiam depois, porque aí eu falo, não, você quer conversar sobre? Então agora você vai me responder também, sabe? Agora vai Então, escutar. aham. Não, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus. É, e tu também. Tu acha Quem que... perdoa é Deus, essa é boa. Sim, eu faço parte de um projeto que a Bruna fez parte, né, do BSF. Sim, Fez parte. aham. Eu faço parte do BSF Gaúcho. É um projeto que ele tem em todo o Brasil, em 4 estados, na verdade 5. E aqui no Rio Grande do Sul a gente fala de Grêmio Inter e Juventude. Então são mulheres que dão a sua opinião. A gente faz pré, pós-jogo, lives, enfim. Uhum. E, assim, às vezes rola bastante porque é ainda muito machista, né? Então, assim,
a gente ter mulheres comentando, jornalistas, narradora, a gente tem a Nem Renata sabe o que tá Silveira. falando, né? Tem aquela coisa, nem sabe o que tá A falando. gente tem a Ascensão, que para nós é uma referência, que é da Renata Silveira, que é Uhum. a narradora da Rede Globo, né? Então ela tá lá como a nossa porta-voz com muita pressão, Uhum. porque, enfim, se ela não pode errar, então ela tem muito essa questão do gênero e raça, tá muito Imagina a interligado. pressão também que Nossa. ela deve receber em Muita, relação a isso. porque ela não pode errar. É. Porque Uhum. se ela errar, Vão cair em cima as dela. mulheres não sabem falar de futebol, entendeu? Exatamente. Então, assim, a Ela tá gente... representando, na verdade, né? Sim, então tem muito isso de, tipo, a gente tem que desmistificar. Então, assim, a Bruna tá corretíssima em hablar nos comentários, porque a gente não pode deixar que isso, né, enfim, prossiga, porque não é sobre isso. A gente tem que estar em todos os espaços, em todos os lugares, comentando sobre tudo, porque a gente tem condições, sim, para opinar e dar a nossa opinião. A gente não vai pensar igual, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa diversidade de pensamentos e de conseguir, principalmente, enxergar isso, assim, né, das características, das diferenças entre quando a gente tem os homens, né, se colocando e errando e tá tudo bem, as pessoas super aceitam, e quando E por somos que que mulher nós... não pode, né? Exato, Exatamente. exato. Então, a gente tem que tomar conta, sim. Temos os argumentos, os elementos, isso e é isso. aí. Ninguém pode com a gente. Isso Eu não aí, tô preparada pra essa mulherada. conversa. E, gurias, também a gente queria saber quais passos que a gente precisa dar para promover maior igualdade, né? Tanto de visibilidade como remuneração também nesse meio. Pode começar, Bruno. Nossa, eu acho que a gente tá, assim, dando os primeiros passos ainda, por incrível que pareça, né, 2023, mas tem muito, muito tabu em volta disso, sabe? Tanto no futebol feminino, quanto as mulheres falando de futebol, como a Paula falou ali, sabe? Então, é uma pressão muito grande, porque quando você se coloca como porta-voz, você tem uma responsabilidade muito grande, porque se você errar, você vai ser condenada, assim, ó, vão te queimar viva. E se é um homem, vão lá, sabe, vão falar alguma coisa, mas tudo bem, no outro dia já tá todo mundo amando, sabe? Todo mundo esquece. Exato, a gente vê um monte de programas aí que estão na mídia, como eu tava falando antes pra Luana. Eu acho que uma coisa que mudaria muito o patamar seria dar oportunidade e dar voz às mulheres, porque é muito poucos programas, assim, renomeados, assim, que tem mulheres falando, sabe? Que nem o Jogo Aberto, por exemplo, que tem a Renata Fã, que é a nossa representante, assim. Uhum. Mas é muito maravilhosa. pouco. Ainda é muito pouco, sabe? Então, mas é sobre isso também. E quando ela erra, não, quando ela tem uma opinião diferente do que muitos, aí vão lá e crucificam ela também. Mas tu não vê ninguém crucificando os comentaristas homens, né? Então é uma coisa que, como eu falei, o trabalho é árduo, é diário, mas a gente tá fazendo, né? Tanto eu quanto a Paula, a gente tá fazendo a nossa parte e tá aí todo dia botando a cara a tapa, dando a nossa Uhum. opinião. E, legal. e também costuma mostrar outras mulheres que também fazem isso que tu faz, de comentar sobre futebol, que gostam de futebol. Porque, tipo assim, eu estou crescendo, mas também quero levar outras mulheres Sim, para esse caminho, sim. né? Como a Paula falou, eu participava, né, do projeto. Hoje eu faço parte de outro, que é o Resenha das Coloradas, que nós somos 7 amigas que nos conhecemos através Uhum. do... Que legal. E os jogadores sabem disso, tanto do Inter quanto do Grêmio, que existe que existem esses projetos que Os jogadores, eu acredito que eles sabem, porque a sabem? gente marca bastante eles nas coisas que a gente A fala. presença também lá sim. nos estádios. Sim, Uhum. eu Mas acredito eles que não sim. dão, Uma força, assim. Não, né? não. Não? Um apoio para isso, é, no caso. eu ia Isso que falar é. uma Os coisa. jogadores Não. em si, não, assim, eles Não. não se manifestam, eu acho. E nem o clube. A O gente clube dá tem algum espaço para uma, vocês? depende muito, assim, não sei como que é a questão com o Internacional, mas pegando um gancho, assim, em relação ao Grêmio, eu vejo que hoje, depois que mudou o marketing, algumas ações estão sendo melhores feitas com influenciadores identificados, né, digamos assim. Então, antes não se tinha, não se falava, o Grêmio não dava, tipo, moral para ninguém, né, o Grêmio, instituição. E aí hoje eu já vejo que o reconhecimento de alguns influenciadores. A gente tem o próprio Cassi, que a galera conhece pelos vídeos que ele faz, então o Grêmio chamou, levou ele pra arena, né, deram camiseta, enfim. Eu acho que é isso, é tu estimular de alguma forma, tu tá criando conteúdo pro clube, que tu gosta, que tu... Tem o Mário da Pachola. Sim, e tem o Mário, enfim, tem tantos outros identificados e que estão conseguindo
dar mais visibilidade, porque a gente acaba dando destaque, né, para os clubes. Mas pensando em mudança de cenário, eu acho que a Bruna falou bem, assim, a questão da oportunidade. Eu recentemente acompanhei uma menina que ela é cronista, que ela foi cronista no BSF e ela trabalhou numa rádio aqui em Porto Alegre. E, nossa, eu às vezes ouvi o programa e ela teve um dia que ela foi falar de uma notícia em relação, acho que era do Internacional, e foi meio que um furo, assim, de reportagem, por exemplo, né? Soube a notícia e ela divulgou no ar aquela notícia e no fim não se concretizou. Nossa, caíram em cima dessa guria, sabe? Acontece muito também no meio do jornalismo, né? Às vezes Muito, eles dão sim. alguma E assim, tu tem notícia a errônea, enfim. informação e tu vai Ou muda, né? falar, Às tu vezes vai nem é errado, replicar. Exato, e não É. é nenhuma questão de verificar a fonte ou Uhum. não. Mas, enfim, o peso ele é muito maior. Então, eu acho assim, é a oportunidade, mas, assim, o principal, gente, é mais do que querer dar oportunidade. Quem tá aqui por trás dessa estrutura, ela tem que estar preparada para enfrentar com o que vai vir. Então, assim, não adianta eu Haja querer. saúde mental. Não adianta dar eu a cara a querer. tapa, vai ter Exato. que ir até o Assim, fim não adianta eu pra- querer Exato. oportunizar e eu não estar pronto para o que vai vir. Exato. Eu tenho que estar do lado daquela pessoa. Como é que vai ficar a saúde mental, o por trás, o que eu tenho que estar. Eu não posso simplesmente jogar aquela pessoa na fogueira. Então, a dica sabe? que vocês dão é tenham estrutura. Exato. Se tu Emocional, quer né? começar com Acho que essa é- responsabilidade, né? Autenticidade e saúde mental em dia, porque os esse- canais, assim, né, tradicionais, que têm o poder, né, Uhum. de conseguir oportunizar esse acesso, que eles o façam, né, da melhor forma possível, mas também dando suporte, porque é o que é necessário, né? Então, muitas vezes a gente não tem o suporte, a gente acaba tendo que enfiar o pé na porta e as coisas vão acontecendo. Mas acho que assim, é informação, é oportunidade, é acesso, é estar de fato pronto e querendo, né, promover essa Mas mudança. eu acho que os clubes poderiam dar mais visibilidade e oportunidade para as mulheres, né? certeza. Ter canais dentro do próprio Do estádio. estádio, né? Uhum. Nas rádios, enfim, para as mulheres poderem comentar, Mulheres dar voz, né? comentaristas, né? Dar É. voz. Sim. E poder entender mais sobre isso, né? Uhum. A gente tava conversando no nosso grupo esses dias, a gente quase não vê. Hoje, se a gente vai no estádio, a proporção é quase que igual. A gente vê muita mulher, a gente vê muitos homens, nós vemos muitas mulheres também. Mas se tem uma rádio, um jornalista que tá pedindo opinião do público, dificilmente eles se dirigem a mulheres para pedir opinião, o que tá achando da partida. E das vezes que pediram a minha opinião em partida de futebol, era uma jornalista mulher, que era a Grazi. Sim, a Grazi, querida. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é bem importante de se pensar, assim, de fazer essa reflexão. As mulheres estão no estádio, elas estão confortáveis, de certa forma, de estar ali acompanhando o time e de dar a sua opinião. Então, não precisa ter medo de perguntar, e aí, o que tá achando do desempenho do Inter? Tá gostando? O que precisa mudar? Porque é a mesma pergunta que eles fazem para os torcedores homens que estão no estádio. Então, sabe, eu acho que é essa assimilação, assim. E é o machismo enraizado, né? Porque eu acho que eles têm medo de fazer a pergunta e a mulher não saber responder. Mas o que eles não sabem é que, às vezes, um homem pode saber muito menos de futebol do que mulher, né? Então, é o puro machismo, né? Não tem outra explicação. Gurias, então, assim, pra gente poder encerrar esse podcast, que foi incrível, a gente gostaria de saber qual é a mensagem que vocês têm para transmitir para as mulheres que querem seguir nesse mesmo caminho como sonham. vocês, né? Que sonham em ser comentaristas, torcedoras fanáticas, né? Apaixonadas pelos seus times. E terem sucesso, que nem que vocês já Exato. estão tendo, né? Que já são reconhecidas já dentro são dos reconhecidas. times, né? Então, gurias, a minha mensagem para vocês é: busquem os espaços de vocês, não tenham medo, não tenham receio de expor a paixão que vocês tenham, seja por futebol, seja por qualquer coisa na vida de vocês. Não tenham medo ou receio de frequentar um estádio de futebol ou qualquer outro lugar que Com a vocês roupa que queiram. vocês quiserem ir Do também. jeito perfeitas, maravilhosas, não tenham As medo. pessoas que tem que respeitar. Exato. Tenham vez e voz, a gente só tem que saber usar. E podem contar comigo. Eu sempre tô lá Maravilhosa. respondendo, incentivando. E vamos pra cima. Deixa teu porque arroba já, amiga. Bruna Fernanda SCI, me segue lá. Eu falo bastante bobajada, mas bastante coisa útil também. Bruna. Nada vai nos separar. Tu vai puxar um. Vou ter que Até puxar. pra você Não, ver, vou ter né? que puxar agora, né? Não tem Fala. Vou contigo, amiga. Tô aqui, ó. Paula. Assim, eu acho que a Bruna falou muito bem, tem que dar a cara a tapa.
tem que enfiar o pé na porta e ir atrás. As pessoas sempre vão nos julgar de alguma forma, então, assim, às vezes a gente não quer fazer uma live, não quer fazer um vídeo, não quer se expor porque tem vergonha do que vão falar. As pessoas vão Vão falar de falar de qualquer jeito. qualquer jeito. Amiga, Então, meu apelido era assim, Baldaça, pra gente ter uma noção. Falem. então, Mas assim, Fale. agarrem as oportunidades que estiverem, não tenham medo de errar, faz parte, é do processo. A gente vai aprendendo, estudem, se qualifiquem, frequentem os E eu acho que também estádios. se abre para trocar ideias Exato. com outros Estejam meninos de outros abertas. times, né? Sim, Tipo, sim. A saber troca, ela é muito importante, porque as mesmas dificuldades que eu tenho enquanto torcedora do Grêmio, as meninas do Inter também têm as dificuldades dela, e assim, por todo o os Brasil, outros por todo times mundo, também, sabe? Sim, então, assim, as questões de gênero que a gente enfrenta são em todos os lugares, mas, assim, se qualificar, estudar, apoiar o seu time, que eu acho que é uma, um ingrediente especial, né? Fazer aquilo com amor, assim, e o resto ele vai vir. Ai, que linda, as gurias. A gente agradece muito, né, Luana? A gente A agradece muito, presença de sério, foi vocês muito aqui incrível saber foi um pouco mais muito da história de legal. vocês. Nossa, a gente percebe e sente uma energia, um amor pelos times, assim, de vocês, sabe? Que olha, Parabéns. parabéns. Ah, Gurias, é um amor muito tóxico, obrigada. né, mas fazer Deixa o quê? teu arroba, deixa teu arroba. o meu arroba é Paula R. Borges. Muito Amém. obrigada. Nós que Amamos, tá? agradecemos. Maravilhosas. Quando Ai, quiserem. Essa Obrigada, duplinha Grenal obrigada, aqui, ó, obrigada. Aí, ó. maravilhosa. Vamos... Obrigada, viu? Nós que Obrigada. agradecemos. Ó, quando vocês forem nos Obrigada. estádios, tanto no Arena ou no Beira-Rio, vocês procurem a Paula ou a Bruna. É, isso aí. Dá um Vamos oizinho lá. pra elas. Vamos lá dar um Vamos resenhar, oi, vamos conversar resenhar. com elas, Aham. trocar com essas gurias muito inteligentes. Ai, Tá. obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Nos Beijo. acompanhem para mais episódios lá no nosso podcast. E sigam a gente no canal, plataformas viu? de streaming. Dá um Nos ok. sigam lá. Obrigada. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.